Essa edição do Extensão 48 é dedicada ao Centro de Convivência de Afásicos, uma história que teve início há 30 anos com este livro, O Diário de Narciso, Discurso e Afasia, da professora Maria Irma Hadley Coldry, do Instituto de Estudos de Linguagem da Unicamp. O trabalho é voltado para pessoas que perderam a linguagem por lesões cerebrais. Confira agora mais um Extensão 48. Sobreviventes de eventos neurológicos, Dona Teresa e seu Roberto aos poucos recuperam a capacidade de se comunicar em encontros do Centro de Convivência de Afásicos da Unicamp, o CCA. A afasia global, perda total da linguagem, é comum em casos de lesões cerebrais, mas sinais simples significam muito para estes pacientes, como o sorriso e a capacidade de dizer: obrigado tudo. Roberto Xavier frequenta o CCA desde 2016, quando a professora do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, Rosana Novaes, criou o projeto chamado Para Além dos Espaços da Universidade. De lá para cá, suas terças-feiras são dedicadas aos encontros. Eu deixo terça-feira reservado para mim. A convivência e as meninas no fono, ela ajudou muito eu para voltar para lá. A aula que a menina dá na sessão é mais gostoso assistir. Lembra, ajuda eu lembrar das coisas. À medida que nós fomos adquirindo esses recursos, nós percebemos que nós precisávamos de outras coisas que iam além dos recursos materiais. Então, o meu projeto começou a ser voltado mais para as próprias atividades do grupo. Então, um dos princípios que estão assim na base desde o Diário de Narciso são as práticas sociais com a linguagem. E a prática social com a linguagem a gente tenta trazer o mais próximo possível da vivência cotidiana dos sujeitos. Nós temos também usado esses recursos agora do projeto de extensão para fazer passeios com eles para visitar cidades da região. Então são práticas, de fato, práticas de interações que a gente chama de interações efetivas, não são artificiais, como por exemplo numa clínica. E isso faz com que, de fato, eles tenham esse ganho na reorganização da linguagem e de outros processos cognitivos também. Fazemos 3 viagens, né? Alhambra, São Paulo, Piracicaba. A casa do Rosana e eu bebi água e enxofre no São Pedro. Mas a viagem é boa. Eu fico muito em casa quando dá uma oportunidade, é muito bom. Então aqui no CCA, nas reuniões, a gente começa a reunião falando de como foi a semana, o que é que eles fizeram. Então a narrativa é um gênero bastante relevante, para esses sujeitos que têm essas dificuldades, às vezes bastante severas de linguagem. Então a gente procura trazer para as atividades do CCA tudo aquilo que é o mais próximo da linguagem cotidiana. Depois nós temos a segunda parte, que é o café, que é um momento também de descontração para que eles possam interagir entre eles e com os alunos. E na terceira parte a gente sempre se dedica a um tema de linguagem para que eles possam ver um vídeo, comentar, falar sobre o que eles pensam a respeito, argumentar. O que a gente faz aqui toda semana na reunião do grupo? Bom dia, café. O café, toda terça-feira. A Teresa cobra o quê? Não é só o cafezinho. O que você pergunta toda terça-feira? Bolo, mamãe, bolo. Bolo de que mamãe? Mamãe? A minha mamãe, Minha mãe toda terça-feira faz o bolo que a Teresa gosta. Bolo do quê, Teresa? Nossa, olha Bolo tudo. de? Panã.
Outro. Iogurte. Outro. Bolo de iogurte, né, Tereza? Tudo bem? Há mais de 30 anos, por meio de sua tese de doutorado dedicada ao estudo do sujeito afásico, a professora Maria Irma Hadler Codri dava início a este movimento capaz de transformar histórias de vida. Esse ano nós estamos comemorando os 30 anos da publicação do Diário de Narciso, Afasia e Discurso, que foi derivado da tese da professora doutora Maria Irma Hadler Codri, a MASA, né? Que foi quem começou os trabalhos em neurolinguística e quem também propôs, junto com o Departamento de Neurologia do Hospital das Clínicas e mais alguns docentes, a professora Edviges Morato e o professor Benito Damasceno, da Neurologia, foi quando teve início, né, o projeto do Centro de Convivência de Afásicos. No início, as reuniões eram feitas numa sala de aula. Eu me lembro quando eu participava ainda como aluna, porque eu fiz letras aqui no IEL. No final da década de 90, nós já fazíamos essas reuniões nas salas de aula, né, onde sobrasse espaço. As raízes do CCA começam, né, com o Diário de Narciso, que foi minha tese de doutorado. Qual o objetivo da tese? É fazer um estudo linguístico, um estudo discursivo das afasias. Então eu acompanhei 3 pacientes afásicos e fui estudando a linguagem deles. Isso há 30 e tantos anos atrás. Hoje o CCA ele comunga dos mesmos princípios do Diário de Narciso, que é a questão do sujeito, da linguagem, o cérebro como um construto social, a linguagem também, as práticas que exercemos com a linguagem, na fala, na leitura e na escrita. Tudo isso são os princípios iniciais, né, do Diário de Narciso, que foram, vamos dizer, extensivos ao CCA, a fundação do CCA, que foi uma iniciativa do IEL e da Faculdade de Ciências Médicas. Muitas pessoas se beneficiaram do CCA, muitos pacientes voltam a falar, não do mesmo jeito que falavam, porque continuam afásicos, mas estão reinseridos no discurso, né? Alunos, muitos alunos já defenderam suas teses, suas pesquisas nessa área, então agregaram novas teorias, então a coisa está evoluindo, se consolidando, como a gente fala, né? O CCA é um lugar que foi fundamental na minha formação, tanto como linguista, como professora, né? A linguística, porque a gente, para tentar explicar e explicar o caso desses sujeitos e ajudá-los a driblar as dificuldades, a gente tem que saber um pouco ou bastante de todas as sub-áreas da linguística, né? Semântica, pragmática, sintaxe, discurso, né? Tudo isso. Na sala de aula, foi fundamental porque isso me ajudou a ter um olhar diferente para questões que aparecem na sala de aula, das dificuldades dos próprios alunos, que, claro, não são as mesmas dificuldades de um sujeito que tem afasia, mas que, como eu consigo observar como essas coisas funcionam e tentar procurar soluções, na sala de aula isso vai se tornando cada vez mais simples de ser observado, né? A gente vai pensando em possibilidades diferentes. E eu, sinceramente, de verdade, acho que isso foi muito importante para a minha formação como professora. Pensar sobre a língua, né? É isso que o curso de linguística faz. É você pensar sobre a linguagem, em todas as suas possibilidades. O projeto de extensão possibilita essa interface, não só de áreas de conhecimento, porque nós temos gente da fonoaudiologia, das artes, de letras, de linguística, enfim, cada semestre nós temos alunos de diferentes lugares. Nós tínhamos um menino da computação semestre passado, estagiários que têm vindo da Colômbia, do Chile, que também participam. Então, assim, além dessa formação multidisciplinar, que é um dos objetivos do projeto, né? O meu projeto chama Centro de Convivência de Afásicos, a formação multidisciplinar, né? Então, além dessa formação multidisciplinar, porque depois esses alunos vão levar isso para a vida deles. Mesmo que eles não trabalhem com afasia, qualquer que seja a área, por exemplo, da clínica, da fonoaudiologia, se vão trabalhar com crianças ou vão trabalhar com adultos com outras patologias, o que eles aprendem aqui, essa maneira de lidar com os fatos de linguagem, eles vão levar depois para a vida toda. O que chama a atenção de Rosana é a busca crescente de jovens pelo CCA. É o caso de Gabriela Mariano da Silva, que sofreu um AVC enquanto cursava odontologia, e de Roberto Souza Rezende, que agora pode até gravar um depoimento. Quando eu comecei no CCA, eu não falava. Eu murmurava algumas palavras, mas não falava
frases prontas e corretas. A Gabriela teve o AVC aos 21 anos e o CCA tem ajudado muito ela. Aumentou a autoestima dela também. O AVC dela, uns dias antes, ela sentiu umas dores de cabeça. Só que eu perguntei para ela se ela queria ir ao médico, ela falou que não, que achava porque estava muito calor, por causa da faculdade. E estudando muito para a prova, preocupação, que ela sempre foi muito preocupada. Olha, tem sido muito difícil. Só que Deus tem dado suporte para nós, sabedoria. E as pessoas também que nós temos no decorrer dessa nova fase da vida, pessoas muito boas. Tipo aqui, o CCA, né, que tem contribuído em ajudar também para que a gente possa estar dando continuidade, para que ela possa voltar à vida normal. Esses meninos faziam faculdade, né? Tiveram a vida impactada de uma maneira assim abrupta, então tiveram que parar de estudar, alguns deles trabalhavam, então uma das consequências da afasia é que eles são afastados das funções que eles realizam, muitos deles se aposentam bastante cedo. Desde o início, o CCA atrai pessoas de diferentes partes do país. Algumas são encaminhadas pelo Hospital de Clínicas da Unicamp, outras chegam por sugestão de amigos. A reconstrução da linguagem aos poucos muda a história de famílias como a do maquinista Orlando Clemente, que não poupa esforços para devolver à esposa Tereza seu direito ao convívio social. Mas melhorou bastante, não falava nada. Então foi tudo um trabalho em cima, foram feitos assim, trabalho com escova de dente, com sarda macia, depois passou por uma rígida, depois veio com um aparelho, pão amanhecido, maçã, tudo para ela morder, para ver a mordida, né? E assim por diante. Agora, graças a Deus, ela está bem. O que eu fiz? Comprei um caderno bem grande, cortei figuras e escrevia, porque eu tinha que fazer memorização nela, que ela esqueceu tudo. E peguei a revista, cortava a revista, colava no caderno, né? E escrevia embaixo. E ia falando assim, colocava meu dedo na garganta dela, o dedo dela na minha garganta e soletrava. E para ela ir acompanhando. E devagarzinho foi voltando. Não voltou bastante, mas 80%, graças a Deus, melhorou. E aí a gente faz os tratamentos aqui também, que é um concurso também. Se a gente pensa na condição do afásico, né? É um acometimento, é um evento neurológico que muda a sua vida do dia para a noite, né? A professora Maza já dizia isso, né? Há bastante tempo. Então você pode acordar afásico, né? Você não precisa necessariamente de uma doença longa. Isso muda muito a vida deles. E essa mudança também é social, porque eles acabam sendo silenciados, né? A gente ouve muitos casos deles contarem, né? Com tristeza, das pessoas que falam por eles, né? De quem não os ouve, por conta dessa dificuldade, porque demora mais, eles precisam de um outro tempo. E então eles precisam de alguém que tenha interesse em ouvi-los, que saiba ouvi-los, que os ajude a driblar essas dificuldades. Então eu acho que esse lugar é fundamental, porque é um dos poucos lugares em que essas pessoas podem reaprender ou aprender a lidar com essas dificuldades. Nossa, obrigado tudo.